E se a narrativa de risco que vem sendo repetida sobre a Audi em 2026 não passar de uma cortina de fumaça cuidadosamente construída para desviar o foco do que realmente importa? Enquanto o discurso público insiste na ideia de uma fabricante estreante lidando com incertezas naturais, o que parece estar acontecendo longe das câmeras é um movimento calculado, frio e silencioso de quem não entrou na Fórmula 1 para aprender, mas para impor um novo padrão. A Audi nunca foi uma marca movida por improviso, e aplicar essa lógica a um projeto dessa magnitude talvez seja o maior erro de análise cometido até agora. Nos bastidores, o que se comenta é que a Audi está operando em um ritmo que não condiz com o rótulo de novata. O trabalho conduzido em Nürburgring segue uma lógica industrial, quase militar, onde cada etapa do desenvolvimento foi pensada para convergir no regulamento de 2026 como um ponto de inflexão histórico. Enquanto rivais ainda discutem conceitos, a Audi parece estar executando. E execução, na Fórmula 1 moderna, vale mais do que qualquer discurso otimista em coletiva de imprensa. O shakedown em Barcelona serviu como um primeiro vislumbre dessa filosofia. Não foi apenas um carro andando em pista para cumprir tabela ou testar sistemas básicos. O que se viu ali, ainda que de forma extremamente controlada, foi um projeto que já nasce com preocupações muito além da simples confiabilidade inicial. A leitura das telemetrias sugere um foco obsessivo em eficiência térmica, gerenciamento de energia e estabilidade de entrega de potência, pontos que costumam ser refinados apenas após anos de experiência dentro da categoria. Esse contraste começa a desmontar a imagem do estreante frágil. A Audi não aparenta estar tateando no escuro. Pelo contrário, tudo indica que ela chegou ao grid com uma compreensão profunda das armadilhas do novo regulamento. O nível de integração entre chassi, unidade de potência e sistemas elétricos aponta para um projeto pensado como um organismo único, e não como um conjunto de soluções isoladas adaptadas às pressas. Existe também um silêncio estratégico que chama a atenção. Pouca informação escapa, poucos vazamentos ganham corpo e quase nada é confirmado oficialmente. Esse comportamento não é comum em equipes novas, que geralmente usam qualquer sinal positivo como ferramenta de marketing. A Audi parece confortável em não convencer o público agora, como se soubesse que o convencimento virá naturalmente quando o cronômetro falar mais alto. Esse ambiente de controle absoluto não surge do nada. A chegada de uma liderança técnica experiente reorganizou completamente a estrutura interna do projeto. O foco deixou de ser simplesmente colocar um carro na pista e passou a ser garantir que cada quilômetro rodado tenha valor científico real. Cada volta em Barcelona, por mais curta que tenha sido, parece ter sido tratada como um experimento de alto nível e não como um teste simbólico para fotos promocionais. Enquanto o debate externo gira em torno de riscos, atrasos e possíveis falhas, internamente, a Audi parece estar validando hipóteses que outras equipes sequer conseguiram simular com precisão. O que se comenta é que o projeto já opera em margens de eficiência que colocam pressão imediata sobre concorrentes diretos. Não se trata de velocidade bruta exibida em pista, mas de consistência nos números, algo muito mais perigoso a longo prazo. Esse cenário começa a mudar o eixo da discussão. Talvez a pergunta correta não seja se a Audi vai sofrer em 2026, mas sim quando o resto do grid vai perceber que subestimou o nível de preparação alemão. Porque se existe uma coisa que a história da Fórmula 1 ensina, é que projetos silenciosos, bem estruturados e metodicamente executados raramente chegam para participar, eles chegam para redefinir o jogo. Essa postura muda completamente a leitura do cenário para 2026. A Audi não parece estar correndo atrás de soluções emergenciais, mas validando um plano que foi desenhado muito antes do primeiro carro tocar o asfalto. O que Barcelona mostrou, mesmo com todas as limitações de um shakedown controlado, foi um projeto que já opera com margens de segurança e eficiência típicas de equipes estabelecidas. Isso é raro, e quando acontece, costuma ser um sinal claro de que o trabalho pesado foi feito longe dos holofotes. Outro ponto que reforça essa percepção é a forma como a Audi está lidando com o tempo. Diferente de outras estreantes que chegam pressionadas pelo calendário, os alemães parecem tratar cada etapa como parte de um cronograma fechado, sem improvisos. Não há sinais públicos de correria, de decisões reativas ou de mudanças de rota motivadas por pânico. Tudo indica que o plano original está sendo seguido à risca, mesmo que isso signifique esconder desempenho no curto prazo. E esse esconderijo não é passividade, é estratégia. Em um regulamento novo, informação vale ouro.
Mostrar demais cedo demais significa dar vantagem direta aos concorrentes. A Audi parece entender isso melhor do que ninguém. Cada dado coletado em pista é guardado como ativo estratégico, enquanto para fora se vende a narrativa conveniente do processo de aprendizado. É uma inversão clássica de expectativas, usada por quem prefere surpreender do que prometer. Essa lógica também se reflete na escolha dos componentes e na forma como o projeto foi integrado desde o início. Motor, chassi, sistemas elétricos e software não foram pensados como departamentos separados, mas como partes de um mesmo sistema nervoso. Isso reduz ruído interno, acelera ciclos de desenvolvimento e permite correções rápidas sem comprometer o conceito geral. Em um regulamento que premia a eficiência energética e precisão, essa abordagem pode ser devastadora para quem não a adotou. Enquanto isso, o debate externo continua preso a comparações superficiais. Muitos ainda analisam a Audi como se ela estivesse repetindo o caminho de outras fabricantes que sofreram na estreia. O erro está justamente aí. A Audi não entrou copiando modelos antigos de entrada na Fórmula 1. Ela entrou aplicando décadas de experiência em projetos híbridos complexos, gestão térmica e integração de sistemas, algo que poucas equipes dominam de verdade. O silêncio da equipe nesse contexto deixa de ser suspeito e passa a ser coerente. Quem sabe exatamente onde quer chegar não precisa convencer ninguém no início, basta chegar lá. E se os sinais que surgiram em Barcelona forem apenas a camada mais superficial desse projeto, a temporada de 2026 pode revelar que a maior surpresa não foi a Audi ter começado bem, mas o fato de quase ninguém ter percebido o quão preparada ela já estava. A partir daqui, a discussão entra em outro nível. Não se trata mais de esperar erros típicos de juventude, mas de observar quando e como a Audi vai decidir mostrar suas cartas de verdade, porque tudo indica que elas já estão na mão. E quando forem colocadas na mesa, o impacto pode ser muito maior do que o grid imagina agora. O verdadeiro termômetro de um projeto de Fórmula 1 não está apenas nas voltas dadas em um shakedown, mas na maneira como a equipe organiza poder, decisão e fluxo de informação internamente. E é exatamente aí que a Audi parece ter dado um passo à frente de quase todos os seus concorrentes diretos para 2026. Desde a chegada de Mattia Binotto ao comando estratégico, o projeto deixou de ser apenas uma operação de entrada na categoria para se tornar uma extensão direta da filosofia de engenharia da marca. Não se trata de adaptação ao modelo tradicional da Fórmula 1, mas da imposição de um método próprio, mais próximo da indústria pesada de alta performance do que da cultura improvisada que, historicamente, marcou equipes menores. Cada departamento passou a operar com metas cruzadas, onde nenhuma decisão técnica é tomada de forma isolada. Esse modelo cria um ambiente onde o erro é antecipado, não corrigido depois. Em vez de reagir a falhas em pista, a Audi trabalha com simulações redundantes, ciclos longos de validação e testes de estresse que ultrapassam o mínimo exigido pelo regulamento. Isso explica por que muitos relatos internos falam de um projeto que parece lento por fora, mas extremamente intenso por dentro. O carro não é desenvolvido para impressionar em fotos, mas para sobreviver a cenários extremos antes mesmo de chegar a um fim de semana oficial. Outro ponto central dessa secção é a forma como a Audi trata o regulamento de 2026 não como uma limitação, mas como uma oportunidade de reorganização completa da hierarquia técnica da Fórmula 1. Enquanto várias equipes enxergam as novas regras como um risco que precisa ser mitigado, a Audi parece tê-las usado como uma folha em branco. A arquitetura do carro foi pensada desde o início para explorar os limites de eficiência energética, integração elétrica e controle térmico, áreas onde a experiência industrial da marca pesa muito. Essa mentalidade também se reflete na gestão de dados. A Audi trabalha com uma centralização agressiva de telemetria, onde cada saída de pista alimenta um banco de dados que conversa diretamente com os modelos digitais do carro. Não é apenas coleta de informação, é aprendizado contínuo. O que o carro faz em pista altera imediatamente as decisões de projeto no ambiente virtual, criando um ciclo quase fechado entre simulação e realidade. Poucas equipes conseguem operar nesse nível de sincronização. Ao mesmo tempo, a Audi mantém um controle rígido sobre o que vaza, diferente de outras estreantes que acabam deixando escapar detalhes por falta de estrutura ou excesso de parceiros externos. O projeto dos 4 anéis parece blindado por uma cultura de confidencialidade quase militar. Isso não é paranoia, é estratégia.
Em um regulamento novo, quem entrega menos pistas sobre suas soluções técnicas ganha tempo, e tempo é vantagem competitiva pura. Essa combinação de método, silêncio e integração profunda começa a desenhar um cenário onde a Audi não depende de surpresas pontuais para se destacar. O projeto não parece baseado em um golpe de sorte ou em uma inovação isolada, mas em um sistema robusto, capaz de evoluir de forma consistente ao longo da temporada. É exatamente esse tipo de estrutura que costuma transformar equipes novas em forças reais no médio prazo, às vezes muito mais rápido do que o público imagina. Esse cenário ganha ainda mais peso quando a gente observa como a Audi está posicionando o fator humano dentro dessa engrenagem extremamente técnica. Diferente de projetos que tratam pilotos como peças intercambiáveis, a Audi construiu sua estrutura para que o feedback de pista seja parte ativa do desenvolvimento, não apenas um relatório entregue no fim do dia. Isso muda completamente a velocidade com que o carro evolui, especialmente em um regulamento novo, onde sensibilidade e leitura de comportamento fazem toda a diferença. Nico Hülkenberg cumpre um papel quase cirúrgico nesse processo. Ele não está ali para milagres em pista, mas para traduzir sensações em dados úteis. Sua experiência com diferentes conceitos aerodinâmicos e unidades de potência permite que a equipe filtre rapidamente o que é ruído e o que é problema real. Em um projeto jovem, esse tipo de clareza evita semanas de desenvolvimento desperdiçado. A Audi sabe disso e explora esse ativo com precisão alemã. Ao mesmo tempo, Gabriel Bortoleto representa o outro lado da equação. Para a engenharia, ele não é apenas o piloto jovem, mas um sensor extremamente valioso. Por não carregar vícios de gerações anteriores de carros, sua adaptação ao comportamento do R26 se dá de forma neutra. Cada correção, cada ajuste fino feito a partir do estilo de pilotagem dele ajuda os engenheiros a entender como o carro se comporta em mãos que ainda não foram moldadas por conceitos antigos da Fórmula 1. Esse equilíbrio entre experiência e maleabilidade cria um ambiente técnico raro. A Audi não depende apenas de referências históricas para evoluir o carro, mas também testa seus limites futuros desde já. É como se o projeto estivesse sendo calibrado tanto para sobreviver em 2026, quanto para dominar o ciclo completo do regulamento nos anos seguintes. Poucas equipes entram na Fórmula 1 com esse nível de visão temporal. Outro ponto que começa a ficar evidente é a forma como a Audi está lidando com pressão externa. Enquanto rumores, vazamentos seletivos e especulações tentam criar narrativas de crise ou de fragilidade, internamente o projeto segue um cronograma próprio, quase indiferente ao barulho. Isso é típico de estruturas industriais acostumadas a ciclos longos de desenvolvimento, onde decisões não são tomadas em base em manchetes, mas em curvas de eficiência, mapas térmicos e projeções matemáticas. Essa postura ajuda a explicar por que certas informações parecem contraditórias para quem observa de fora. Um dia surge o boato de problemas sérios, no outro aparece um dado que indica eficiência acima do esperado. Na prática, isso não é incoerência, é o reflexo de um programa de testes agressivo, onde falhas controladas fazem parte do aprendizado. A diferença é que a Audi prefere errar antes, longe das câmeras, do que descobrir limites quando o campeonato já está valendo pontos. A Audi parece confortável em trocar exposição imediata por solidez estrutural. E, historicamente, na Fórmula 1, esse tipo de escolha costuma cobrar juros altos para os rivais mais apressados. O que começa a se desenhar, portanto, é um cenário onde a Audi pode não dominar o grid de forma instantânea, mas entra na categoria com todas as ferramentas para encurtar caminhos que outras equipes levaram décadas para percorrer. E quando esse tipo de projeto finalmente encaixa, a mudança de patamar costuma ser abrupta, não gradual.